Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, um dos profetas. Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito bem, meus irmãos e irmãs, já comecemos nossa meditação. Nós estamos em Cesareia de Filipe e lá havia uma cidade muito bonita. É Cesareia, né? Construída por Filipe. Era, a gente pode dizer, um objeto de consumo, tá bom? E é ali que Jesus coloca os discípulos em prova, para saber o que é que os discípulos têm no coração. E eles afirmam, Pedro afirma de maneira certa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Para a gente adiantar agora a conversa, Pedro acerta, mas ele ao mesmo tempo ele não entende ainda a qualidade desse Messias. Que Jesus seja o ungido, o Messias, o enviado, que conquistaria Israel, digamos assim, para os israelitas. Isso é verdade, mas de uma maneira estranha. Pedro pensava isso. Em outras palavras, Pedro pensava: com Jesus sendo o Messias, nós vamos ter Cesareia de Filipe para nós. A Cesareia tinha um conquistador, digamos assim, nós seremos também os novos conquistadores. Existem donos aqui, nós seremos os donos. Vamos continuar a nossa meditação. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Jesus faz uma promessa a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Meus irmãos e irmãs, é uma meditação muito bonita, porque Jesus está dizendo que apesar dos pesares, apesar das forças do inferno, ele vai ser fiel e vai manter a igreja dele neste mundo. Apesar dos homens até de igreja mesmo, não é? Mas a igreja vai manter a sua fidelidade a Deus. E esta igreja de Cristo é edificada sobre a fé de Pedro. Por isso que é importante para nós católicos mantermos a unidade com o bispo de Roma, que nós chamamos Papa, tá? Aquele que vai ocupando o lugar de Pedro, digamos assim. É importante manter essa fidelidade para a gente dizer: sim, é a igreja de Cristo. Porque o perigo é a gente dar opinião, né? Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu acho que é assado. Na minha opinião, é assim que está certo. Então, por aí que surgem tantas comunidades cristãs, não é? Aqui nosso Senhor pede que a gente dá um sinal para nós, para dizer que a gente está na verdadeira doutrina. Manter a fidelidade ao bispo de Roma, apesar de os pesares, que problemas há em todas as famílias, digamos assim, né? E eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Justamente, nosso Senhor quer que a gente não tenha uma fé vaga, né? Eu acredito em Jesus. Muito bem, mas você tem que estar com essa fé numa comunidade. Por isso que Jesus diz: o que vocês ligarem serão ligados. Para dizer que é importante a gente manter também a nossa vida de igreja. Tá bom? Muito bem, meus irmãos e irmãs. O catecismo fala que a igreja é instrumento de salvação. Na igreja nós encontramos sacramentos, por exemplo. O batismo, a primeira Eucaristia, a confissão, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos. Muito bem, então a meditação continua
que Jesus diz aos discípulos. Em seguida, proibiu severamente aos seus discípulos de falar a alguém que ele era o Messias, justamente porque ainda havia uma má compreensão de que tipo de Messias é Jesus, ou era Jesus. E é aquilo que a gente estava meditando antes, que Pedro acerta, mas ele não sabe ainda o que significa isso. E por isso que Jesus disse abertamente para que todos aprendêssemos que tipo de Messias ele é. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito dos anciãos, dos sumos sacerdotes e escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pronto, Jesus mostra que ele é um Messias diferente, não é para conquistar Cesareia de Filipe. É o Messias que salva a humanidade dando a vida, para dizer que o amor dele, a força do amor dele, é que iria vencer a injustiça no mundo. É isso, quando a gente se sente injustiçado, a gente quer mesmo que se faça logo justiça e da maneira que a gente imagina que seja. Assim também os discípulos de Jesus imaginavam fazer justiça. Então, aqui, Jesus faz uma repreenda a Pedro, porque Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que não estava certo ele dar a vida. E Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Somos convidados, portanto, a aceitar o mistério de Cristo, a maneira dele salvar o mundo, a maneira de vencer a injustiça no mundo. Esta aqui é uma grande meditação que nós temos que fazer e talvez levaremos a vida inteira para aprender isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.